Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim, já estamos quase acabando. Vamos hoje iniciar a penúltima unidade temática da apostila 4, a de número 15, que inclusive será conteúdo da avaliação 3, que já está marcada. Então fiquem atentos às explicações dos slides, façam os exercícios propostos do cronograma e principalmente façam a correção desses exercícios para que possam ser fonte de consulta quando vocês forem fazer a avaliação. Tudo bem? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, professora Maria de Fátima, unidade temática 15, Brasil Colonial, Sociedade Mineradora. Vamos introduzir esse conteúdo que é relativamente novo para nós. Nós vamos rever alguns conhecimentos adquiridos durante este ano que estudamos sobre os reinos europeus que estavam sob o domínio da economia mercantilista. Nela, ou seja, na economia mercantilista, o acúmulo de metais preciosos era um dos principais fatores de fortalecimento de um reino. Além disso, a emissão de moedas na Europa tinha como lastro o ouro ou a prata. Assim, quanto maior a quantidade de metais preciosos, maior a riqueza de um reino. Acumular ouro em seus cofres era grande objetivo dos reis mercantilistas da Idade Moderna. Para Portugal, após a descoberta do ouro na colônia, por exemplo, esse significado se tornou direto, pois o ouro entrava em espécie e não precisava ser conquistado pelo comércio. Um dos principais objetivos dos reinos europeus promoveram as grandes navegações do século XV foi a busca de metais preciosos. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, a procura de metais preciosos era constante. O fato de não terem encontrado metais preciosos em quantidade foi um dos motivos que demorou, a iniciar então a colonização no Brasil. Apenas em 1530, os portugueses decidiram colonizar o Brasil. Durante o século XV e XVI, os portugueses não conseguiram encontrar ouro e prata em quantidade que gerasse lucros para a metrópole. A produção de açúcar no Nordeste foi a opção de atividade econômica adotada pelos lusitanos, ou seja, portugueses, no Brasil colonial, já que eles ainda não tinham achado ouro. Com as expedições de bandeiras que exploraram o interior da colônia no fim do século XVII, foram então encontradas jazidas de ouro. Então, só no século XVII, através dos bandeirantes, que se descobriu o ouro no Brasil. A descoberta do ouro no final do século XVII, na região central da colônia, trouxe mudanças significativas nas estruturas que haviam sido implantadas pela metrópole no início da colonização. A coroa passou a criar mecanismos de controle sobre a produção das minas, destacando-se nesse período o estabelecimento da Intendência das Minas e a promulgação do regime das minas de ouro no ano de 1702. Assim como a Espanha, Portugal passou a desfrutar do crescimento econômico e do desenvolvimento urbano gerado pelas riquezas das minas. Para a população em geral, que habitava o Brasil colônia, a descoberta do ouro significou a possibilidade de uma ascensão social, um grande desenvolvimento urbano, ou seja, nas cidades, embora também tenha gerado grande massa de pessoas empobrecidas, à medida que a produção aurífera começou a diminuir. Então, muita gente correu para buscar o ouro, mas nem todo mundo encontrou. Então, esses que abandonaram suas terras para buscar o ouro e não encontraram, ficaram muito pobres. Então, vamos ver como ficou essa sociedade no Brasil. Um grande afluxo de pessoas para a região, como eu disse, muita gente correu para a região das minas para buscar esse ouro, na região central da colônia, então no nosso centro-oeste, onde hoje temos as Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, A sociedade era urbana, ou seja, as pessoas que buscavam ouro iam para as cidades. O estabelecimento de novos impostos, tinha que regulamentar essa busca de ouro, ou quem encontrava tinha que pagar impostos à metrópole.
e mobilidade social, ou seja, havia possibilidade de mudar de grupo social. Então, um agricultor que conseguisse encontrar ouro em suas terras poderia se tornar, de repente, um grande comerciante. A exploração do ouro nas minas. Durante o século XVI e a maior parte do século XVII, os portugueses não conseguiram encontrar uma quantidade suficiente de ouro e prata que gerasse lucro para a metrópole. No entanto, no final do século XVII, com a descoberta das regiões auríferas como Vila Rica, atual Ouro Preto, uma intensa atividade de exploração dos metais preciosos ocorreu no Brasil colonial. A imagem a seguir, de Juan Moritz Rogendas, apresenta alguns elementos do Arraial do Bom Jesus do Matozinho, onde atualmente é a cidade de São João del Rei, aquela região de Minas que todo mundo gosta de visitar, com aquelas igrejas lindas, o Arraial do Bom Jesus do Matozinho, é de uma coleção particular essa imagem. A economia mineradora. No ano de 1695, a descoberta do ouro na região central da colônia, local que ficou conhecido como região das Minas Gerais, daí o nome do estado de Minas Gerais. Migração para esse local, forros, negros forros, indígenas, senhores de engenhos, religiosos, aventureiros, ricos e pobres. Todas essas pessoas nós vemos aqui, nesse mapa, esse textozinho que tem nesse primeiro quadrado, é esse que eu reproduzi aqui no slide, dizendo as pessoas que iam para essa região das Minas Gerais em busca do ouro. Nesse quadrado aí embaixo, onde nós temos o ano 1720, foi quando houve a descoberta de diamantes em Diamantina. A descoberta do ouro e pedras preciosas levou muitos portugueses a se deslocarem para a colônia com o intuito de enriquecer com a mineração ou realizar o comércio nos locais de garimpo. Impostos sobre o ouro. A coroa portuguesa, assim que soube da descoberta das minas, tratou de estabelecer meios, como leis, para regulamentar a fiscalização e extração dos metais preciosos. Dessa maneira, procurava assegurar-se do recebimento dos impostos, além de evitar o contrabando. Com tais objetivos, em 1702 foi estabelecida a Intendência das Minas e promulgado o Regimento de Minas de Ouro, que regulava a fiscalização sobre a extração do ouro e a cobrança de impostos. Neste mesmo ano foram também aplicadas determinações. Segundo essas determinações, tal exploração deveria ser feita por particulares. Eles tinham que proceder da seguinte forma: sempre que encontrasse uma nova reserva de ouro, precisavam comunicar o fato à intendência. Esta tentava fiscalizar a região, dividi-la em datas, espécies de terrenos. Assim, 2 datas eram concedidas a quem houvesse descoberto a mina, enquanto uma ficava para a coroa, que normalmente leiloava os interesses e explorá-la. As demais eram distribuídas por meio de um sorteio a outros interessados. Somente poderiam participar do sorteio homens que tivessem ao menos 12 escravizados, que limitava a exploração dessas minas a pessoas que já possuíam um determinado capital. Então, não era qualquer um que podia participar dos leilões, tinha que ter condições financeiras para isso. Na Europa, era comum que as moedas fossem confeccionadas com ouro e prata. A quantidade de ouro brasileiro era tanta que Portugal emitiu uma das moedas de maior peso no mundo. Tratava-se do dobrão de 20 mil réis, que pesava 53 gramas, e 78 decigramas. Então, vejam bem o peso desta moeda que está aí na imagem. E em meados do século XVIII, a colônia brasileira se tornou a maior produtora de
produtora de ouro no mundo. Portugal, enfim, pôde desfrutar da mesma sorte da Espanha, que nos séculos XVI e XVII extraiu grande quantidade de metais preciosos das suas colônias. O contrabando era praticado para driblar a fiscalização e os impostos da coroa portuguesa, com o objetivo de diminuir o contrabando e facilitar o escoamento do ouro, dos diamantes, para a metrópole. Em 1763, a capital da colônia passou a ser o Rio de Janeiro, que antes era Salvador, lá no Nordeste, né? Porque ainda se tinha a produção da cana-de-açúcar naquela região. Quando se mudou o foco da economia para a região aurífera, também se mudou a capital da colônia, que deixou de ser Salvador no Nordeste, passou a ser o Rio de Janeiro no Sudeste. Por quê? O Rio de Janeiro ficava mais próximo de Minas, para de lá então virem as mulas trazendo ouro para ser enviado para Portugal. Além das mudanças da capital, o governo português extinguiu o quinto, que instituía uma cobrança de uma quantia fixa de 100 arrobas de ouro por ano, independente da quantia de metal encontrada. O não pagamento das 100 arrobas podia ocasionar a cobrança forçada da chamada derrama. Então, a derrama era uma cobrança forçada, né, para quem encontrasse o ouro. Vou falar um pouquinho sobre contrabando. Existe até uma expressão muito interessante na nossa cultura chamada Santo do Pau Oco, ou seja, os religiosos entravam nas minas com imagens de santo, só que por dentro essa imagem era vazia, era oca. Então eles entravam com a ideia de que iriam rezar dentro das minas para que o ouro fosse encontrado, para que as pessoas pudessem estar protegidas, porque era uma atividade muito perigosa. E só que quando eles estavam lá dentro, junto com aqueles escravos que estavam ali explorando, né, tirando das minas o ouro, eles colocavam esse ouro dentro desses santinhos do pau oco, né, e levavam então para as suas igrejas. Daí a enorme riqueza das igrejas mineiras, que são todas recobertas com folhas de ouro. Veio dentro dos santinhos do pau oco. Continuaremos esse conteúdo na próxima aula.